Boa noite a todos os amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais, todas as quartas-feiras. A graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 até o 21, e assim nos diz as Sagradas Escrituras. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Pai, a tua palavra foi lida. Agora fala a nós nessa noite através do teu servo, que todos aqueles que vão ouvir a tua palavra possam, Senhor, meditar nela e aplicar em suas vidas para a glória do teu nome. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus, o soberano Senhor da criação. Jesus, o soberano Senhor da criação e de tudo o que há nesse mundo. Jesus andou sobre o mar tempestuoso. João, o evangelista, ele escreve o Evangelho de João e ele fala de Jesus Cristo, algo muito importante, da soberania de Cristo, o Jeová, o Filho de Deus, como o Senhor soberano da criação, porque ele foi quem criou tudo, disse João, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus andou sobre o mar tempestuoso, estava uma tempestade horrível, e então os discípulos estavam naquela tempestade, e Jesus vinha andando por sobre o mar. E esse andar sobre o mar, ele mostrou algo muito importante para nós, tanto para aquela época, como para de hoje e para o futuro. Ele mostrou claramente a sua soberania sobre a criação. Ele mostrou que era soberano sobre a criação. A criação obedece ao Criador. E veja que ele estava andando por sobre o mar. O mar estava agitado, estava tempestuoso. Lembro-me de uma viagem que eu fiz, barco, aqui no nosso Amazonas, e vi uma certa vez a tempestade muito grande, e as coisas que iam no toldo do barco começaram a cair. Muita gente começou a gritar e muitas pessoas choravam, vi muitas mulheres chorando, crianças, pensando que o barco iria se alagar. E imaginando assim, né, os discípulos, naquela tempestade terrível, e eles olharam e viam Jesus andando sobre o mar. Eles não podiam fazer isso, mas Jesus podia. Ele ordenava e a criação obedecia. Então Jesus, com isso, ele nos ensina que não há circunstâncias sobre as quais ele não tenha domínio. Então, não há circunstâncias sobre as quais Jesus não tenha domínio. Tudo ele tem domínio, nada escapa do seu poder, nada foge do controle dele, nem a criação. Cristo, ele tem domínio sobre os anjos, tanto os anjos bons como também os anjos maus, porque quando ele os criou, ele não criou o anjo mau, nem anjo bom, ele os criou anjos bons. Então depois é que pecaram, se rebelaram contra Deus, uma parte se rebelou e a outra parte ficou com Deus, chamado de anjos eleitos, ou seja, aqueles que ficaram com Deus, obediente a Deus e tem prazer em fazer a vontade de Deus. Então ele criou os anjos. Os anjos bons, eles serviram a Cristo. Sob as ordens de Jesus, demônios eram expelidos. Demônios eram expelidos. Então Jesus mandava eles saírem, e eles saíam, obedeciam a Cristo. Então, sob as ordens de Jesus, os demônios eram expelidos. Jesus também tem autoridade sobre todos os humanos, né?
Ele tem autoridade sobre todos os humanos, porque a autoridade é dele, ele é o soberano Senhor. Ele tem autoridade sobre a palavra de Deus. Olha, Jesus Cristo, ele nunca falou como os discípulos falavam. Os discípulos, lá no Velho Testamento, os profetas falavam, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, os apóstolos falavam, em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai. Jesus dizia assim, eu vos digo, eu te ordeno. Então veja bem, que ele tinha autoridade sobre todo ser humano, né? Sobre a humanidade. Ele fez coxo andar, mudo falar, né? Então ele fez muitos milagres. Jesus fez tudo isso, mostrando que ele era o Filho de Deus, Jeová o Senhor, e que ele era o soberano. Então ele tem autoridade sobre todas as coisas e nada fica fora do seu controle. Jesus, ele perdoou pecados, ele transforma caráter de corruptos, de adultos e adúlteras, prostitutos e prostitutas, e assassinos e assassinas. Jesus, ele faz tudo isso, ele muda a vida da pessoa. Por quê? Porque ele tem essa autoridade, porque ele é Deus, ele é o soberano Senhor de tudo. Então, aqui o ser humano, a criação, o homem, do qual depende dele, que só ele pode mudar o pensamento humano, é que ele transforma. Eu não posso transformar a mente de ninguém. Se eu pudesse, eu faria isso. Se eu pudesse, não teria ninguém corrupto, porque eu não permitiria. Se eu pudesse, ninguém adoeceria, porque também não permitiria. Se eu pudesse, não deixaria ninguém roubar, porque eu não permitiria. Se eu pudesse transformar o ser humano, mas eu não posso, mas Deus pode fazer isso. Então ele perdoa os pecados, seja do mais miserável pecador, daqueles que se consideram um pecador terrível, acha que não tem mais perdão, assim ainda Jesus o perdoa. Então nenhum ser humano é capaz de negar ou aliviar a consciência do culpado. Nenhum ser humano é capaz de aliviar a consciência do culpado e jamais mudar a consciência dele. Quando a consciência o acusa, aquele homem rico que morreu sem Cristo, ele foi para o inferno, ninguém pôde aliviar a consciência dele mais, porque foi tarde demais. Mas tem outros aqui também nesse mundo, tantas criaturas, que o outro não pode aliviar a consciência porque do que ele fez. Então Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. A vida ele tem, ele tira se ele quiser, porque a vida pertence a ele. Ele dá também a vida, porque a vida pertence a ele. Quando Deus fez o homem, ele soprou nas narinas, e João vai dizer também que sem Deus nada do que foi feito se fez. Deus fez o homem, então a vida pertence a Deus, a vida pertence a Cristo. A morte, Cristo também tem domínio. Quando ele ressuscitou Lázaro, Lázaro fazia já alguns dias que tinha morrido, e quando Jesus chegou lá, o corpo de Lázaro estava em putrefação, já estava todo acabado, todo destruído, não tinha mais nada inteiro. Ele chegou lá, ele falou e disse, Lázaro, vem para fora. Chamou Lázaro e ele veio. A vida ele constituiu, então ele tem autoridade sobre a morte. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele estava demonstrando quem ele é. Ele estava mostrando aqui que nós podemos confiar totalmente nele. Que ele não é um ser humano. Ele era homem também, mas não era um ser humano igual a eu e você, como eu e você, que não tem domínio sobre a morte. Tanto que Paulo diz que se nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele diz esse mesmo ressuscitará vossos corpos também. Então ele tem essa autoridade, podemos colocar nossa confiança nele. E sob a sua ordem, árvore secou-se, e de imediato, mortos voltaram a viver. Jesus ia passando com os discípulos e de repente aparece alguém. Eu com os discípulos estava com uma árvore e ele chegou lá e queria fruto e aquela árvore não tinha. E ele amaldiçoou aquela árvore, ela secou. Ele queria fruto dela, ela não deu. Então secou-se. E muitos que morreram voltaram a viver. A Bíblia nos mostra isso. Então mortos voltaram a viver, porque ele tem domínio. Está em Mateus 21, 18 a 21. Jesus também tem autoridade soberana sobre qualquer acontecimento de qualquer época. Ele tem autoridade sobre os acontecimentos de quaisquer épocas. Então não interessa a época, se vai ser hoje, amanhã ou depois é daqui a 100 anos. Não, isso não interessa. Ele tem autoridade soberana.
o ser humano não é o dono da vida dele, não é o senhor da sua vida, mas Deus o é. E ele revela com precisão o que vai acontecer. Em Provérbios 20 e 24 ele nos fala disso. Então, o ser humano ele não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos com ele. Ele espera que nada vai acontecer de ruim, ele só espera que aconteçam coisas boas. Mas Deus sabe, Jesus Cristo, ele sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a 5 minutos, 10 minutos, daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, a 5 anos. Ele sabe. Jesus, ele sabe. Então, ele predisse que seria traído e o local onde morreria. Ele disse, antes que acontecesse, que ele seria traído. E também o local onde ele morreria. E ele predisse a condenação que receberia e o dia da sua ressurreição. Ele predisse a condenação que iria receber. Era a condenação de morte. E ele predisse também o dia da sua ressurreição. No primeiro dia da semana, que ele disse que ressuscitaria. No terceiro dia, iria ressuscitar. Então ele ressuscitou. A palavra dele é cumprida. Aquilo que ele disse. Então nós podemos confiar totalmente em Cristo. Você pode colocar a sua vida nas mãos dele. Você pode confiar. Nós podemos entregar a direção da nossa vida a ele. Porque ele sabe de todas as coisas, o homem não sabe. Ele predisse que seria traído, não foi isso? Foi traído. E ele disse que o evangelho dele seria, então, pregado em todo o mundo. Ele disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Ele falou isso. Então, em todo lugar o evangelho vai ser pregado, vai ser anunciado. E nenhum vai deixar de ouvir a palavra dele. Ele está mandando anunciar, seja através da internet, seja através da televisão. De algum meio a pessoa vai ouvir a palavra de Deus. Também ele predisse a destruição do templo em Jerusalém, a dispersão dos judeus. Os judeus foram dispersos por causa da desobediência a Deus. O templo de Jerusalém também foi destruído por causa da desobediência dos judeus. Ele disse isso. Isso aconteceu no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído. Ele falou também sobre os conflitos entre as nações. Ele falou dos conflitos. Você quer uma prova agora? A Rússia e a Ucrânia, e quantos outros, depois desse vai ter mais outro ainda se Jesus não voltar logo. Ele disse que tudo isso iria acontecer, e também, além de falar desses conflitos entre as nações, ele falou da perseguição aos seus discípulos. Aqueles que o seguiam seriam perseguidos por causa do seu nome, mas uma das coisas ele disse, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, quantos irmãos em Cristo Jesus estão morrendo por causa do nome de Cristo? Dos países islâmicos, dos países comunistas e socialistas, quantos estão morrendo por causa de Cristo? Mas isso eles pagam um preço alto, mas com alegria. Para eles não é uma tristeza, para eles é uma grande alegria. É um privilégio morrer por Cristo. Porque Cristo morreu por eles, e é Cristo que nos sustenta. Então, a perseguição ao discípulo, ele predisse, e isso aconteceu no passado, acontece hoje, e vai ainda acontecer. E ele também falou dos fenômenos climáticos, ele falou de tudo que iria acontecer. Na natureza, os fenômenos climáticos acontecem, você vê a mudança da natureza, tudo o que tem acontecido, a ciência procura explicar, da sua explicação, e para muitas coisas já não tem mais explicação. Eu estava agora nessa viagem conversando, nós estávamos em viagem missionária e outras viagens que já tenho feito, conversando com os irmãos no interior e alguns explicando que antes uma enchente grande custava a vir, agora ela é constante, é quase todo ano vem uma enchente grande, e não dá tempo de se recuperar. Se você olhar também no mundo inteiro, o que acontece, o que está acontecendo, a natureza, é através dela que Cristo está mostrando os sinais que haverão de acontecer antes da sua vinda. E a decadência moral e espiritual de muitos crentes. Em Mateus 24, 10 a 12 ele diz isso. Ele fala da decadência moral e espiritual de muitos crentes. É só nós olharmos rapidamente, vamos olhar aqui para Mateus 24, ele diz o seguinte, que naquele dia muitos vão trair uns aos outros, muitos iam abandonar, e ele diz, por a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24, 10 a 12, você pode olhar e ver isso.
O caráter moral de muitos acabaram, o amor se esfriou, não se interessa mais nada por Deus. Jesus predisse tudo isso, porque Ele é soberano e Senhor, onisciente e onipresente, Ele sabe todas as coisas. Portanto, coloque sua vida nas mãos desse Senhor soberano, Jesus, o Filho de Deus, o Jeová do Antigo Testamento. Vamos orar. Pai, te agradeço pela tua palavra, pela meditação dessa noite. Abençoa os que ouviram e os que ainda hão de ouvir. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.